Olá, amigos. Bem-vindo ao podcast Circulação. Hoje o tema é um tema importantíssimo de saúde pública. Nós vamos falar de pé diabético. E para entrar nesse tema, o Tiziano vai apresentar agora os nossos convidados. Pronto. Por coincidência, hoje eu estou recebendo hoje dois grandes amigos. Um é o Leonardo Colares. Ele é médico formado pelo UFC Barbalha e ortopedista formado no Instituto Dr. José Frota. E tem especialização em cirurgia de pé e tornozelo lá Santa Casa de São Paulo. Outra é a nossa amiga Amanda, conhecida já de muitas eras, né? Já convivemos muito, né? Residências e agora trabalhamos em áreas afins. A Amanda, ela é enfermeira, estomaterapeuta formada na UES, estomaterapeuta no ambulatório de pé diabético da Policlínica e hoje também é enfermeira e estomaterapeuta responsável pela auditoria da Unimed Fortaleza. Eu acho que não tinha pessoas melhores para falar de pé diabético, né? Porque tem que pegar um ortopedista, nós como vasculares também que tratamos, e a estomaterapeuta que ajuda a gente, com certeza, uma das principais áreas do cuidado desse pé diabético. Antes de começar, eu queria agradecer só a Elo Medical, que foi nossa patrocinadora de hoje e patrocinou esse podcast para a gente poder falar um pouco de pé diabético e difundir para a população um pouco mais de informação. A gente queria começar primeiro tentando caracterizar o que seria o pé diabético. Então, o que é que seria o pé diabético, Leonardo? Ajuda a gente aí. Cara, o pé diabético ele é uma complicação crônica do diabético, do paciente diabético, e ele é caracterizado por presença de lesões, seja ela infecção, úlcera ou deformidade osteoarticular, em um pé que já apresenta um distúrbio vascular ou neurológico, né, que seria uma neuropatia. Então, assim, é muito difícil você conseguir caracterizar, mas é essa mistura, é esse somatório de fatores. Presença de lesão em um pé que tem já um acometimento vascular e neurológico. Eu acho legal a associação da gente de lembrar, né, e falar que não é um pé diabético, né? Na verdade, como você disse, é um paciente diabético que, por culpa dessa doença, de complicações dela, foi desenvolvendo alterações, tanto na parte neurológica, de sensibilidade desse paciente, quanto na parte de circulação e, em alguns casos, vão culminar, né, chegando a uma infecção e realmente as deformidades e a infecção e a perda de função desse membro. Então, lembrando que é um paciente diabético que precisa de um cuidado completo. E o pé diabético que a gente está falando aqui está vinculado a esse paciente completo que tem que ser cuidado e observado, né? Eu gosto muito de ver também o pé diabético como uma conjuntura de fatores, como o Leonardo falou. É um problema vascular, é um problema neurológico que acaba culminando com um problema ortopédico, né? Então o pé ele acaba apresentando deformidades e essas deformidades ela fica muito a cunho também do ortopedista de acompanhar, né? E a gente vê bastante paciente que acaba negligenciando a questão do pé diabético porque não chega a ver ferida, não chega a ver úlcera, mas quando a gente vai ver uma classificação, na classificação de lesão de pé diabético, a gente já vê que a calosidade por si só já é um início da classificação do pé diabético, né? Que isso é uma coisa também que a gente precisa reforçar muito para o paciente entender que toda alteração é alteração e toda alteração é importante, a gente precisa prevenir. Você falou uma coisa muito bacana, que é a presença da calosidade, sabe? A calosidade, ela sinaliza para a gente que ali é uma área de hiperpressão. Então, ali é uma área sujeita a uma formação de uma lesão, tá? E como você falou, o paciente, ele acha que a calosidade é só por causa do calçado, é só porque ele andou muito, mas não é. Ele tem uma hiperpressão naquele local. E outra coisa que chega muito no consultório ou no plantão é o paciente com o calinho de sangue, que ele fala, doutor, tem um calo de sangue. Não, aquele calo de sangue por trás tem uma úlcera. Sim. Existe toda uma fisiopatologia para o surgimento da úlcera. Aquele sangue que tem ali embaixo da pele que a gente vê, que a gente acha que é só um calo de sangue, ele, pelo atrito do solado do pé, da sola do pé, da planta do pé, contra o calçado, ele começa a aumentar, ele vai espalhando, ele vai divulsionando, né, as camadas da pele e ali tem uma úlcera. A gente tem que limpar esse calo. Você tem que abrir. Quando você abre, você vê uma úlcera realmente formada. É importante porque o paciente negligencia e quando ele vê, depois ele está com a lesão bem maior e é uma úlcera muito mais difícil de tratar. E outra coisa que eu achei interessante foi vocês terem falado a questão do pé diabético e a associação com o diabetes, porque assim, o pé diabético, ele é uma complicação, ele é uma doença, se a gente pode classificar assim.
não é o pé do diabético, porque vai ter muito paciente diabético assistindo e assim, não é porque você tem diabetes que você tem o pé diabético, mas todo paciente que tem pé diabético, ele é um paciente diabético. É importante o paciente só para não gerar aquele alarme, aquela coisa toda, sabe? É uma complicação, é uma coisa de uma doença crônica de muitos anos de doença, sem um controle glicêmico adequado, que culmina com tudo isso que a gente falou. É engraçado porque às vezes o paciente chega no nosso consultório exatamente com as condições pré-ulcerativas, né? Que são as fissuras, que são as calosidades. E quando a gente vai fazer o debate, que vem a ferida por baixo, ele, mas não tinha ferida. Tinha, exatamente o que a Leonardo falou. Já vinha aquela ferida, e aí quando a gente começa a fazer a limpeza, começa a visibilidade, a gente vê realmente a ferida, né? E aí eles se assustam, mas aí a condição já vinha antes, né? E é bem comum a gente pegar isso também no ambulatório. E é isso mesmo, né, Amanda? Que às vezes o paciente não tem aquele cuidado com a ferida, né? Porque às vezes o É. paciente é diabético, faz a unha em qualquer lugar, faz uma feridinha, como vocês disseram, que ele não olha, cria um olho de peixe, ele não olha, e muitas vezes não foi algum profissional, né? Ou um profissional da enfermagem, ou um profissional médico que consiga identificar aquilo como uma lesão Isso. pré-maligna, uma lesão que possa causar maligna do ponto de vista de Uhum. causar doença, né? Causa. Uma lesão que possa causar doença, né? E quais seriam os fatores de risco, então? Tanto para abrir uma ferida, que seriam essas lesões, quais seriam elas? E os fatores de risco para o pé diabético mesmo. Quem tem mais chance? Acho que vocês já estavam começando a falar mais ou menos isso, né? Como é que vocês vão me ajudar aí? Cara, assim, o fator de risco para você desenvolver o pé diabético, ele é o mesmo fator de risco que o paciente tem para o paciente diabético tem para ter uma probabilidade maior de ter um AVC, um infarto, uma retinopatia, uma nefropatia, que é o descontrole glicêmico. Não é só tempo de doença para o paciente ter o pé diabético. É o descontrole glicêmico. Sim. É o longo tempo de doença e o longo tempo do descontrole. Eu gosto muito de explicar para o paciente, toda vida que eu estou conversando com um paciente do pé diabético, eu gosto de explicar um pouco sobre a doença. Longe de tentar ser endocrinologista, mas assim, para que o paciente ele tenha uma visão mais global da coisa. Eu sempre digo para o paciente que a diabetes ela não é só o nível alto de glicose no sangue. Não, não é. Ela é uma síndrome, é uma somatória de várias coisas. E esse nível alto de glicose no sangue, ele acomete a microvasculatura, né, que são aqueles vasinhos pequenos. Por isso que o paciente diabético, ele tem uma chance maior de ter um AVC, ele tem uma chance maior de ter uma retinopatia, ele tem uma chance maior de ter um infarto, ter uma insuficiência renal. E na periferia, ele tem uma chance maior de ter uma neuropatia, porque ao redor dos nervos também tem os microvasos que nutrem esses nervos. Então, quando esses microvasos obstruem, o nervo sofre, e aí vem a neuropatia. Que aí no decorrer da conversa a gente vai falar sobre essas neuropatias, né? Que é a sensitiva, que é a principal, que quando o paciente ele tem a neuropatia, quando ele tem neuropatia diabética, que já tem o que a gente pode chamar de neuropatia sensitiva, ele perde a sensibilidade protetora. E aí é o fator de risco para essas lesões, que o paciente não sente, entendeu? Então acho que isso é um outro fator bem importante para o desenvolvimento do pé diabético. Se fala nas deformidades, né? Tudo como o doutor Leonardo falou. A neuropatia ela é progressiva. Então, a alteração de nervo, da alteração dos dedos, né? Aquela alteração da marcha, alteração do pé como um todo. Então, as deformidades, elas acabam também sendo um fator de risco, né? Que aí a gente também entra muito nessa parte da prevenção, né? Usando as nossas tecnologias, para a gente daí já identifica um pé de risco. A gente vai usando as tecnologias, vamos falar mais na frente também nas nossas tecnologias, né? Da nossa parte de prevenção e tratamento também das lesões. E, inclusive, o diabetes, o pé diabético em si, é uma das principais causas de amputação evitáveis, né? Então, assim, quando você consegue controlar esse tipo de patologia, você está evitando que o paciente possa vir a ter alguma complicação maior, como chega a ser os casos de amputação. Um dado que, assim, que eu acho bem interessante é que, como o Tiziano falou, uma causa de amputação evitável. O pé diabético, ele é a principal causa de amputação de membro inferior, de causas não traumáticas, ou seja, tirou o acidente, a principal causa de amputação de membro inferior é o pé diabético. Então, é de suma importância o paciente entender a doença, tratar e prevenir essa cirurgia, né? Essa mutilação, assim, a gente puder falar assim. Eu acho que é por isso que a gente fala que o diagnóstico é importante, né? E o diagnóstico é isso que a gente estava conversando.
Geralmente, antes da lesão, existem muitos sinais, né? Que são esses sinais que estavam sendo falados, da deformidade do pé, das alterações tróficas do pé, de pelificação que vai diminuindo, da pele que vai ficando mais espesso, vai perdendo aquela muco protetor que a pele vai fazendo. E isso aí leva à possibilidade do paciente abrir as úlceras, as fissuras, os calos, e aí sim ter o pé diabético infeccioso, que seria o mais grave. A gente fala que esse diagnóstico, como já foi dito aqui, que ele tem que ser iniciado em todo paciente diabético tipo 2 que foi descoberto, porque o paciente diabético tipo 2 ele não sabe há quanto tempo ele tem essa doença. Então ele pode ter há 1 ano, há 10, há 50 e às vezes ele não conhece. Então esse paciente, a partir do momento que ele foi diagnosticado com diabetes, ele precisa ser avaliado quanto à possibilidade de ter pé diabético e isso sim diminui o risco de amputação. E o paciente diabético tipo 1, em geral, você consegue saber quando ele iniciou. Ele se descobre muito precoce, porque é aqueles casos mais é, alvoroçados, né? O que a gente, assim, são mais agudos, né? Então você acaba descobrindo o período, geralmente são crianças, e em geral se orienta o início do diagnóstico, da prevenção desses pacientes do pé diabético com 5 anos da doença. Então é mais ou menos assim que se diagnostica o que vai atrás. O ideal é que vá em algum especialista, pode ser um estomaterapeuta, pode ser um vascular, pode ser um ortopedista que cuide de pé, mas alguém que tenha hábito a cuidar do pé diabético, para poder diagnosticar ele precocemente e tentar intervir na evolução dessa doença. A gente queria ver também o que é que tem de exame essencial, o que é que poderia ser um exame para identificar esse paciente, além, claro, do exame físico, da conversa, do tempo, né? Vai, Amanda, o que é que tu lembra de exame para ajudar a gente? Vai, Leonardo, ajuda a gente aí. Assim, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, é importantíssimo, tá? Existem testes simples, viável economicamente, existem aqueles testes mais caros, mais difíceis da população ter acesso. Mas no próprio momento da consulta, a gente consegue fazer o teste do algodão, para a gente ver avaliar a sensibilidade, o teste do monofilamento, isso aí é um teste que é preconizado pela Associação Americana, né, de Diabetes, que é o teste do monofilamento, que você vai testar alguns pontos do pé, vai comparar um pé com o outro, e tem um monofilamento específico que ele representa, ele fala sobre a sensibilidade protetora. Então, quando o paciente não sente nesse determinado monofilamento, a gente já pode classificar ele como um paciente que não tem a sensibilidade protetora. Você pode fazer o teste da temperatura, que é um tubo de ensaio com água, outro com a temperatura ambiente para avaliar isso aí. Tem o teste do diapasão, que é para você ver a sensibilidade vibratória, sabe? Então, assim, tem diversos testes que a gente consegue fazer no consultório, que ajuda muito nesse diagnóstico. Como o Leonardo falou, né? O teste de sensibilidade a gente pode fazer, a gente como enfermeira também, a gente pode estar executando esses testes na consulta de enfermagem. E a gente pode estar substituindo o monofilamento, quando na ausência dele, a gente pode estar fazendo o toque do dedo leve, que também substitui também. E a gente pode estar testando a sensibilidade protetora do pé e aí também tá tendo os cuidados, né, necessários. Eu vou trazer só um adendo aqui, que eu aprendi com o Dr. Jorge Magalhães, para testar a sensibilidade profunda. Eu lembro que a gente estava no internato, ele chegou, pediu pro interno ligar pro celular dele. Aí ele testou, sei lá, a vibração do celular e o paciente realmente não sentiu, Substituir o diapasão, né? substituindo o diapasão Então, nos dias se modernos. não tiver um diapasão, tiver um Pronto. Nokia tijolão, é a mesma coisa. Substitui o monofilamento pelo dedo leve e o diapasão pelo celular hoje. Acho que um exame que a gente lembra, né, mais a nossa área, porque nós somos vasculares, é o Doppler, né? Porque boa parte também desses pacientes tem lesão vascular, né? E eu acho que é uma coisa importantíssima, porque se o paciente tiver lesão vascular e lesão do pé diabético por qualquer uma outra causa, se não corrigir a lesão vascular, o tratamento da lesão subjacente, da ferida, vai ser muito difícil. Então, boa parte das vezes precisa de um Doppler também, ou de um exame físico muito bem feito para a gente identificar algum tipo de lesão na parte de circulação associada, né? Geralmente a gente classifica o pé diabético em pé neuropático, em pé isquêmico e tem o pior dos casos, que é o pé neuropático e isquêmico, que esse sim aumenta assim exponencialmente o risco de amputação. Eu acho que a gente podia tentar diferenciar exatamente isso, né? Porque quando vai se classificar, isso indo para uma área de classificação de ferida e classificação de pé diabético, existe realmente aqueles casos leves que, como a gente vê, uma lesão pré-maligna, uma lesão que
pode virar uma coisa mais complicada, mas que às vezes a pessoa está em casa, olhou aquele familiar, ou mesmo o próprio paciente identificou, e ele não sabe se aquilo ali seria uma coisa grave, a ponto dele correr para o hospital, ou ele, não, vou marcar uma consulta letiva daqui a 15 dias e vou bater num médico para mostrar ou para ver se isso aqui é grave. Qual seria a diferença de uma infecção leve, de um quadro mais inicial, essas lesões pré-malignas, para um caso mais grave, aquele que realmente levaria a um risco elevado de amputação rápida, né? Então, assim, é importante que a partir do momento que o paciente ele tenha um diagnóstico clínico de diabetes mellitus, que ele passe por uma avaliação do pé, para a gente identificar se ele tem alguma lesão, alguma área de pressão, alguma lesão inicial pré-maligna, como foi citado aqui algumas vezes, mas não de malignidade de neoplasia, mas para surgimento de úlceras. E a gente vai avaliar o paciente, vai classificar o paciente e determinar e sistematizar o retorno dele para consulta, sabe? Então, assim, pacientes que não tem neuropatia, ele pode retornar uma vez por ano, a gente sempre acompanhando. É importante os cuidados diários do pé, sabe? Eu sempre digo para o paciente, use meia sem costura, meia branca, e todo dia avalie o seu pé. Pega aquele espelho pirulitão que do lado é normal e do lado tem um aumento, né? Você avalia o seu pé para você ver se tem alguma lesão. Com relação à infecção, assim, é muito difícil a gente classificar a infecção como leve, grave, gravíssima. Todo paciente diabético ele é um paciente de risco para amputação. Aí, com relação à infecção, as infecções leves são aquele canto de unha, né, que tem só uma área de vermelhidão. Às vezes você vê algum ponto de pus, mas nada que englobe toda a estrutura, nada que cause no paciente um acometimento sistêmico com febre, prostração e assim vai, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim a classificação. Esses casos leves a gente trata com antibioterapia mesmo, pode ser antibioterapia oral. Se for um canto de unha, você tem que tomar o maior cuidado com essa unha, tentar tirar essa pontinha que está encravada, que está causando a infecção, antibiótico oral. E nos casos mais graves, aí internação hospitalar para antibiótico na veia e em alguns casos cirurgias mesmo. É exatamente isso. Quando a gente pega infecção leve, né? No caso, os pacientes em casa. Ah, foi só um cantinho de unha, eu fui na manicure, e aí ela cortou um pouquinho, e aí eu achando pouco, cortei um pouco mais. Minha vizinha veio e mexeu, e coloquei uma rifocinazinha. Enfim. Açúcar. Ai, açúcar, aroeira, tudo que a gente escuta no ambulatório. Pó de café. Pó de café também. Mas isso aí é que já começa, né, a infecção leve que não tratada, né, não indo para um especialista, para um profissional especializado, e aí vai evoluindo. E na maioria das vezes esse paciente continua em casa, né, não procura profissional especializado, e quando ele vai procurar, a infecção já está grave, já está mais profunda, já está começando a sistêmica, e aí tem que ir para o hospital, e aí já parte para amputação. Eu ia aproveitar exatamente esse gancho, Amanda, para perguntar para ti, como enfermeira, como uma profissional da enfermagem, como vocês veem essa parte do autocuidado, né, da inspeção diária? Como é que vocês orientam para os pacientes isso? Porque muitas vezes esse paciente realmente foi fazer a unha, fez aquilo lá e ele nem percebeu que aquilo poderia ser uma lesão e só vai ver ou sentir uma semana depois, entendeu? Exatamente o que o Leonardo falou, né? A orientação é, todo dia aquele paciente vai tomar banho, aí ele vai secar o pé, ele vai hidratar aquele pé. Se ele não tiver condições de ver, ele vai usar o espelhinho. Pode usar também a ajuda de alguém de casa, né? Às vezes a gente tem muito idoso, que tem a mobilidade mais reduzida. Então, a orientação é, todo dia, tomou o banho, seca, hidrata e observa o pé. O uso da meia branca também é importante, né? Aqueles pacientes que vão fazer caminhada, que se tiver alguma lesão, alguma alteração ali de exudado, de alguma coisa, já vai ver na meia branca, sem costura, né? E aí a orientação é essa, isso é um cuidado diário. Porque o paciente conhecendo seu pé, ele vai ver quando vai ter uma calosidade, quando vai ter uma unhazinha. O cuidado com a unha também é essencial, né? O corte da unha, procurar onde você vai fazer sua unha, né? A gente sempre orienta também. O corte da unha nunca pode ser canto, ele tem que ser retinho. Tem que ser quadrado, que chama, né? Quadrado, evitar estar mexendo em canto de unha, porque isso também pode começar uma lesão. E os cuidados geralmente são esses. Você conhecendo seu pé,
Você olhando todo dia, você vai ver a alteração, você vai conseguir ver a alteração mais rápida. E eu sempre digo, quanto mais rápido você identificar, mais fácil é de tratar. Agora, se chega pra gente já com uma lesão grave, uma lesão extensa, com uma infecção já grave, é bem mais difícil a gente conseguir tratar no ambulatório, né? Geralmente a gente tem que caminhar para, né, para as emergências, para a limpeza cirúrgica ou para a amputação. Então, aquele cuidado diário vai me dizer quando eu vou ter alteração. E aí a gente sempre pede ajuda também dos familiares. Geralmente a esposa ou a filha também entra nesse cuidado. Com relação aos cuidados, como a Amanda falou, é importante a inspeção diária. Importantíssimo, cuidado com a pele, por causa da neuropatia autonômica, né? O paciente ele perde, como o André falou mais cedo aqui na conversa, aquela a pele ela fica mais ressecada, então ela racha. Ali é uma porta de entrada para a bactéria, que às vezes o paciente tem uma infecção de pele e não sabe de onde veio. E quando você vai ver a pele, ele tem muita rachadura ali, é a porta de entrada. Entrou, infeccionou, e aí o desfecho pode ser ruim. O cuidado com as unhas, cuidado com o calçado. Calçado é importantíssimo, certo? Um paciente que tem o pé diabético, ele não deve usar calçado com costura. O ideal é que seja um calçado moldado para ele, feito sob encomenda, tá? Evitar essa história de sandália com Com cabresto. tira entre os dedos, porque é impressionante. Causa ferida, o paciente não vê, porque o grande problema do paciente é que ele não sente dor. Então, como não dói, ele nem percebe. E aí, quando ele vai dar conta disso, Já é um já é quadro muito mais tarde. avançado. Eu lembro muito de um paciente lá da residência, da Santa Casa, que o paciente chegou com um parafuso dentro do pé. Um parafuso dentro do pé, porque o cuidado com o calçado, de você bater o calçado, tirar aquela sujeira, aquela areia, aquele corpo estranho que está dentro, é importantíssimo. O cara trabalhava na oficina mecânica, e aí ele calçou o sapato, foi trabalhar, o paciente tinha um pé diabético. Quando ele chegou em casa, que ele viu, tinha um parafuso encravado no pé dele. Então, E assim, não sente. e não Não sente. Não sente. Não sente. É, Tem uns casos, tem um caso de um cara que era vendedor de coco no Rio de Janeiro. No verão, o cara vendendo coco na praia, não sentia dor. Quando chegou em casa, os pés todos queimados, entendeu? Aí evoluiu para amputação. Então, assim, Pisando, né? A tá, sensibilidade térmica que perde também também, fica né? Às vezes a água do prejudicada. chuveiro quente, essas coisas, isso. o pessoal não sente, pisa mesmo. Não, chuveiro Escalda-pé. quente e água gelada também É, queima, né? Sim. Água gelada Escalda-pé, tem também que tomar queima. muito cuidado com escalda-pé. É porque aqui no Ceará, água gelada para queimar não é muito aqui no Ceará, mas existe, viu, Ah, pessoal? Água gelada queima também, no Ceará a concordo. gente não tem água. Tá bom. Então, assim, eu acho que esses são os cuidados, tá? E, como a Amanda falou, quanto mais cedo você identificar alguma alteração, mais fácil da gente, Mas eu tenho maior uma probabilidade pergunta. de Não, outro tratar. detalhe, só para entrar aqui no gancho do calçado que a gente já está conversando, eu também, geralmente, quando eu vejo um paciente diabético, quando eu questiono sobre a sandália, além de ter essa sandália que prende entre o dedo, eu peço para usar aquela sandalinha, um sapato fechado, mais folgado, bem sem costura, mas também da questão da parte da parte do calcanhar. Eu não sei se vocês também têm essa recomendação, porque eu vejo paciente que a sandália simplesmente Fica. cai do pé e o paciente anda no chão sem sentir que está sem sentir que tá descalço e acaba lesionando o pé por isso, né? Então, Cara, eu particularmente eu não gosto da sandália, porque a sandália, como ela é aberta, pode entrar areia e o paciente vai machucar. Assim, eu gosto do sapato. O grande problema que eu vejo aqui é onde fazer um sapato, entendeu? Porque aqui em Fortaleza eu não consegui um local. Você me deu um gancho agora, que é exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é o paciente que você indica comprar o calçado da loja, sei lá, vai numa loja específica, no shopping, procura um sapato adequado ou mais confortável, e qual o paciente que você pega e fala assim, ó, não, o teu caso você precisa de um sapato adequado ou sobre medida. Qual é o paciente que você diferencia? Cara, honestamente, para mim, todos, se eu pudesse, eu mandaria fazer o sapato. O grande problema do sapato pronto, mesmo que seja para o paciente diabético, é que ele é manufaturado. Ele foi feito para um molde que a indústria criou. Então, assim, não é aquele sapato feito para o seu pé. O cara tira a medida, o cara faz todo direitinho para você. Então, assim, o mundo ideal era que a gente tivesse o
calçado. Acaba que todo pé diabético é único, né? Então, cada um vai ter o seu problema de pisada, cada um vai ter a sua alteração digital, então cada um vai ter sua área de pressão diferente. Então, realmente, como o Leonardo disse, o sapato ideal é o que é feito idealmente para você, né? Mas como aqui tem essa dificuldade, e outro problema, não é só quem faz, porque o sapato é feio. Sim. Então, assim, o paciente muitas vezes tem a vaidade de usar um sapato bonito, principalmente as Mulher. mulheres. Então, assim, elas não compram. Então, assim, nesses casos, eu digo, ó, vá numa loja que venda calçado para pé diabético, calce, procure um que não tenha costura, dou as recomendações, e aí ela vai escolher o que seja mais confortável e do Sem gosto falar no dela. custo, né? Porque a gente sabe que esses Aumenta. calçados sob medidas é bem mais. Aqui no Ceará tem quem Uhum. faça, né? A gente tá no Ceará, é muito fácil de encontrar porque tá em Fortaleza. Claro que no Ceará inteiro vai ser difícil. 2 ou 3 lojas nesse país. Geralmente tem, você manda fazer uma baropodometria, o paciente vai pisar, vai identificar os pontos de pressão e vai fazer. O que costuma fazer, às vezes, é mais a palmilha, né? Ele acaba fazendo muito mais palmilha do que o sapato realmente é nos casos mais avançados. Mas eu não indico para todo mundo, não, Leonardo. Eu acho muito difícil exatamente por isso, porque o paciente não usa. Então, para eu ficar indicando só por indicar e o cara não usar, falar, você tem que usar e a pessoa não volta usando, então para mim não adianta. Eu acabo orientando mesmo. Você vai na loja tal, sem citar nomes de loja aqui. Essa loja tem um material mais confortável, uma linha voltada para diabetes. Aí sim, já é uma linha sem costura, é uma linha mais acolchoada. Você vai botar um sapato pelo menos nessa loja aqui, porque é uma coisa mais plausível, principalmente com mulher, paciente jovem, eles não seguem essa orientação de vai mandar fazer um sapato sob medida. Em geral, os que vão fazer o sapato sobre encomenda é um paciente que já perdeu algum membro, já perdeu um dedo, já perdeu alguma coisa. Assim, eu oriento, sabe? Eu oriento. O ideal é esse. Se ele quiser, se ele topar, ótimo. Se não, aí ele procura uma loja que já tem o sapato pronto. Eu acho que a gente não pode também obrigar o paciente a fazer a fazer o que a gente quer. Aí, na minha função, eu oriento o que é o melhor. Agora, se ele vai ou se ele não vai, aí fica a critério dele. Armando, eu sei que você como enfermeira às vezes fica naquela cuidado do paciente e vocês vão abrangendo tudo do paciente, né? Não só o pé diabético e tudo. Vocês não ficam naquela de coach, não, do paciente, olha, você tem que controlar a sua glicose, Com você tem que certeza. baixar, vocês ficam realmente fazendo aquela parte completa do paciente, assim, é integral da saúde dele ou fica só no pé mesmo que vocês Fica, tomam? a gente puxa a orelha também. Porque geralmente esse paciente ele tem um acompanhamento regular com a gente, né? Então, assim, a gente conhece aquele paciente mesmo. Toda semana ele vai lá, toda uma semana a gente conversa, a gente já sabe quando a glicemia está um pouquinho mais alterada, né? A gente olha durante a consulta. Já sabe ali, eu sempre digo curativo entrega. Olha, você chega para mim com um curativo que você lhe entregou. Eu sei que você andou muito, que você não fez a tarefinha de casa. Então, assim, a gente realmente sempre puxa mais, porque não adianta. Eu sempre digo, curativo sozinho não faz milagre. Se ele não seguir o tratamento, a gente trabalha muito com linha de cuidado, né? Eu trabalho no serviço público, então a gente tem a linha de cuidado. A gente tem um endócrino ali do lado, a gente tem a nutricionista, a gente tem a enfermeira generalista, então a gente trabalha em conjunto para estar atuando em todos esses pontos, né? A nutricionista, que a gente tem pertinho da gente também, então ela atua muito nessa parte da dieta. O endocrinologista tentando ali adequar mais a glicemia, então é um conjunto. Eu sozinha não faço milagre. Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Mas sempre tem um puxãozinho de orelha, com certeza. Eu sempre gosto de dizer que o tratamento dessas doenças, geralmente, elas dependem 1% da gente, porque o nosso papel é informar, é trazer a solução para aquele momento, mas 99% depende do paciente, né? Porque o paciente é quem vai executar tudo aquilo que a gente está sugerindo. Então é importante você trazer a família para essa discussão, porque você vai ter um filho que vai cobrar um pai, um neto que vai cobrar um avô, um sobrinho que vai cobrar um tio. Então isso acaba levando a uma cadeia de cobranças que não fica limitado só à nossa consulta, ao nosso atendimento, né? Então também é importante a gente trazer a família para o cerne desse problema, para eles entenderem a gravidade da doença. E vale a pena a gente lembrar, assim, que o paciente diabético, ele é um paciente teimoso. Ele não vai chegar para você dizendo, doutor, todo dia eu como arroz, como doce, tomo suco com açúcar, café com açúcar. O paciente diabético na sua frente, ele é o paciente ideal. Ele não come nada, ele não come açúcar, ele faz tudo. A família, ela entrega. Engraçado. Entrega total, a O família acompanhante já tá vem. assim, ó, o acompanhante tá assim atrás, ó. Eu já tive acompanhante que mandou cartinha. Não foi para consulta, mas me mandou a cartinha dizendo como foi a semana. Entregando ele. Entregando E mesmo. geralmente entrega. Entrega. Então, assim, é importante a gente
trazer a família para ela entender que não só o cuidado do paciente é multidisciplinar com relação às profissões, ortopedia, vascular, enfermagem, endócrino. Não, a família também é importante entrar nesse ciclo, porque quem vai estar no dia a dia com eles são os parentes. E muitas vezes, como vocês disseram também, às vezes quando tem ferida, alguma coisa, quem vai trocar o curativo é um familiar, porque o paciente às vezes não tem autonomia ou ele mesmo não consegue fazer o tipo de curativo. Então a família, para mim, tem que estar junto sempre, né? Até para entender e para auxiliar no suporte, como vocês falaram. E também, cara, muitas vezes, assim, você pegar um paciente diabético de longa data, um paciente mais velho, um paciente que ele já tá ali a contragosto. Você fala, às vezes ele só balança a cabeça e não entendeu nada. Então, assim, você precisa que tenha um familiar para você explicar para o familiar. Você explica para o paciente, explica para o familiar e mostra a importância. Porque se depender só do paciente, nós não vamos ter sucesso. O grande problema é esse. Leonardo, e assim, esses pacientes que a gente está vendo, que vai gerando deformidade, vai aparecendo aquele pé já com as tortuosidades, né? Que o dedo vai ficando meio para baixo, assim, que o pessoal chama de pé de Charcot, né? Qual seria o paciente que seria necessário uma cirurgia? Quem que você, assim, que ponto é aquele que você vai operar? Só quando abre ferida ou às vezes não? Pré-lesão ainda pode fazer alguma coisa? Cara, assim, com relação às deformidades, é porque o pé ele é uma estrutura que, só a título de curiosidade, ele tem 25% dos ossos do corpo estão no pé. Então, assim, um quarto de toda a quantidade de ossos que nós temos está no Até eu pé. não sabia Não dessa não. sabia. Eu também Pois é, não. um quarto da quantidade de ossos estão no pé. São 52, se eu não me engano. Entendeu? Então, assim, Mas nos dois pés juntos ou só em um? só um. Você somar os dois, né? Dá 50% já. Só para saber a conta aqui na minha cabeça. Não, Só para agora você gente me fazer. pegou. Mas assim, 25% dos ossos do corpo estão no pé. Então, assim, o pé, ele é uma estrutura muito complexa. Como a mão, o pé ele é muito complexo. Por que é que o paciente diabético ele não tem lesão na mão? Porque a mão você consegue rotacionar tridimensionalmente, está mais no campo de visão do paciente. O pé não. O paciente é um paciente idoso, por conta ou uma doença de longa data, ele começa a ter acometimento também dos tendões, ele começa a perder flexibilidade. Então, para ele conseguir olhar embaixo do pé é difícil. Então, o pé ele fica meio negligenciado. E o pé, ele é uma estrutura complexa, ele é dividido por regiões. Então, se a gente for falar do antepé, que são as deformidades dos dedos, dependendo, a gente vai classificar a deformidade, que pode ser o dedo em garra, pode ser o dedo em martelo, a gente vai classificar de acordo com a mobilidade, se ele é rígido, se ele não é. E a partir daí nós tomaríamos uma conduta, né? Entre tentar corrigir a garra quando for redutível ou não, fazer outro tipo de cirurgia. Tá? Já quando você vai para o médio pé, aí entra no caso do Charcot, porque o Charcot, como ele é uma doença que causa uma fratura espontânea dos ossos do pé, o grande problema do Charcot é quando desaba o arco do pé, entendeu? Então, assim, aquela cava do pé, o paciente perde. E aí, a gente usa uma classificação, que é a classificação de Show, não lembro direito. Mas, se o arco desabar e ficar abaixo da linha entre o calcânio e o hálux, aí é uma área de pressão, isso aí vai formar calo, entendeu? Porque não adianta você submeter um paciente que só desabou o arco, mas não está proeminente, não está formando área de pressão, a uma cirurgia corretiva, porque pode desencadear um novo Charcot. Então, assim, isso aí vai muito de caso a caso, certo? Mas essas deformidades que formam área de pressão. Então, assim, quando você tem uma deformidade do médio pé que perde a cava e forma área de pressão, aí tudo bem você tentar fazer uma cirurgia. Se não for, tenta acomodar o pé. Faz uma palmilha, indica um calçado específico para o paciente, entendeu? Porque o estresse cirúrgico ele pode desencadear novamente a artropatia de Charcot, né? Então, assim, vai depender de cada caso. É caso a caso. Eu tenho uma dúvida. Isso é uma dúvida minha mesmo, eu acho que de muito paciente, muito pessoal mesmo. Aquele joanete que aparece bastante, você que é ortopedista de pé deve ver isso praticamente todo dia.
o pé diabético em si, ele entra nessa classificação? Tipo, diabetes seria um fator de risco para aquele joanete ou não? Porque tem muito paciente que quer corrigir aquilo. Ele vem no meu consultório, é diabético, tem um pé diabético leve, mas ele quer corrigir o joanete porque tá feio. Porque ela quer botar um calçado e às vezes tá muito feio. Assim, aí a gente vai ter que entrar mais na área da cirurgia do joanete em si. Mas se a gente for voltando para a questão das deformidades, o dedo em garra, quando os dedos eles ficam com essa deformidade, o hálux, que é o dedão, ele perde o esbarro, que é o segundo dedo. Então, o hálux pode valgizar. E aí, assim, causa uma deformidade mesmo. Ah, vale a pena corrigir ou não? Dependendo do caso, vale realmente a pena corrigir, certo? Mas assim, cada caso tem que ser avaliado com muito cuidado, até porque o diabetes, ele é um fator de risco para não consolidação óssea, né? Então, assim, como é que eu posso dizer? É muito difícil você falar assim, só num bate-papo, se opera, se Se não seria opera, indicação entendeu? ou não. Mas assim, não é descartável, E a dependendo gente do caso. sabe que boa parte das vezes esses pacientes que abrem ferida vão acabar numa amputação, né? E eu acho que não é a intenção de nenhum profissional amputar o pé de ninguém ou o dedo de ninguém. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que acaba chegando, né? Em algum momento, a gente como vascular, você como ortopedista, acaba chegando num ponto que a infecção pegou tantas estruturas que esse pé não vai ficar mais viável. Ou realmente acabou o arcabouço ósseo e tem que controlar a infecção pelo risco de vida do próprio paciente. Então, quando a gente chega nessa amputação, tem dois tipos, né? A gente tem as amputações limpas ou as melhores, né? Que a gente às vezes consegue fechar e deixar uma cirurgia mais anatômica, né? Que a gente consegue seguir uma linha anatômica, uma cirurgia pré-definida e deixar fechada essa cirurgia para cicatrizar em pontos. Mas tem muitas que a gente faz que às vezes fica aquela ferida lá que às vezes demoram meses para cicatrizar. E eu acho que é aí que a Amanda, com o pessoal da Estoma, acaba ajudando bastante a gente, né? Porque fora a prevenção, ela vai ter que agora atuar ativamente nessas feridas para poder dar controle de biofilme, para dar controle de proliferação bacteriana, de coberturas e cicatrização. E como é que vocês, Estoma, atuam nessa área de ferida? Como seria a prevenção de complicação dessa ferida que já está aberta? Uhum. E como é que vocês atuam mesmo nessa parte aí, depois se for essa palavra, que a gente faz o estrago? É, quase isso. Tô brincando. Mas assim, eu sempre digo que curativo não é receita de bolo, né? Assim, cada ferida é uma ferida, cada paciente é um paciente. E o curativo, ele vai depender muito da evolução do paciente e como é que tá aquela ferida. Primeiro ponto, eu sempre falo, a limpeza é essencial. Eu não digo encharcar o paciente de soro, né? Não é dar banho de soro no paciente, mas a gente tem muitas soluções de limpeza aí no mercado que são excelentes, que me ajudam na remoção de biofilme, né? E eu digo limpeza não só do leito, mas a limpeza também da área perilesão, né? Tentando aí evitar uma infecção. E a cobertura, a gente tem no mercado um catálogo enorme, né? E aí vai depender muito de como é que a ferida tá. Se é uma ferida exudativa, se é uma ferida seca, se é uma ferida que precisa desbridar, se é uma ferida que precisa só granular e epitelizar. E aí de cada caso é um caso. Se a gente for pegar, a gente tem os curativos com prata, para atuar na infecção. A gente tem gel, que é para dar umidade às feridas, né? Que geralmente a ferida quando tem alguma obstrução arterial, né? Puxando a sardinha para os vasculares, quando aquela ferida acaba sendo mais seca mesmo, a gente precisa hidratar. E aí a gente usa gel, tem gel de muitos chips. Hidrogel com alginato, hidrogel sozinho, gel de PHMB. Então, assim, é difícil dizer qual curativo, né? A gente vai avaliando e vai acompanhando esse paciente. Tem as alternativas também, né? Tem hiperbárica também, que está muito associado mesmo. Estou pegando um paciente fazendo hiperbárica, quando a gente pensa em um aumento de aporte de oxigênio. Tem a ozonioterapia, tem laser, tem a terapia negativa também, queridinha, né? Terapia negativa, queridinha pelos vasculares e pelos ortopedistas também. Mas, assim, tudo tem sua indicação e contraindicação, né? A gente vai realmente avaliar e ver a evolução desse paciente, que a gente está atuando. Eu acho que é relevante a gente trabalhar em conjunto, né? Porque eu sempre digo, eu gosto de estomaterapeuta que conversa comigo. Se a estoma sair cuidando do paciente, pegar o meu paciente que eu operei, que teve toda a dificuldade, uma conversa para uma amputação, que não é legal para ninguém, e sair com o meu paciente e nunca mais me der notícia, eu já fico chateado. Eu gosto quando me manda, quando a gente vai discutindo, ó, não, putz, não tá indo bem, vamos trocar a cobertura, vamos tentar uma outra abordagem, porque como você disse, não é uma receita de bolo. Às vezes você começa com uma terapia e é uma ferida longa, extensa, que às vezes demora meses para cicatrizar. E no começo a ferida tá seca, aí você vai e data um pouco mais. Daqui a pouco ela tá exudativa.
curativa, você vai ter que trocar a cobertura. Então, não é uma pomada que o paciente compra que vai usar para o resto do tratamento inteiro. Em cada fase dessa cicatrização, a gente vai tentar escolher o melhor tratamento. Por isso que eu acho que a estomaterapia, né, as estomaterapeutas, elas têm que ficar coladas nesse paciente, e elas que fazem esse papel. Eu acabo vendo sequencialmente esses pacientes, mas elas que ficam em cima, elas que muitas vezes me mandam de volta o paciente e falam, não, André, não tá indo bem não. Tá na hora de limpar. Ô, André, alguma coisa aconteceu aqui com a circulação de novo, porque piorou tudo que você tinha feito. E por aí vai. Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto mesmo, não é uma coisa só. Uma coisa que eu tenho visto também ultimamente é a associação da parte desses pacientes que estão em acompanhamento com estomoterapia e também com alguns procedimentos da plástica. A A gente gente tem feito tem. bastante, né, em é, associação, para evitar o máximo possível essas feridas longas, né, Edson? Isso, acelera muito o fechamento, Muito. né? Então, assim, enxertia de gordura, retalhos cutâneos, então, assim, enxertia de pele também. Então, assim, tem sido realmente uma coisa muito satisfatória de acompanhar. Eu tive, acho que uns 2 ou 3 pacientes, assim, que foram bem graves, amputações grandes, por conta de infecção e isquemia, a gente angioplastou, tratou, mas o curativo sempre tinha aquela limitação, porque era um paciente que demorava muito a fechar a ferida, né? Se a gente for esperar aquele período todo para fechar, e geralmente não aquela pele com tanta qualidade, né? Então, quando a gente consegue fazer essa enxertia de pele, essa enxertia de gordura quando necessário, eu acho que o paciente se beneficia bastante também. Mas é exatamente isso, o Tom André falou. A gente sozinho, a gente não conduz o paciente, né? A gente tá ali mais diretamente com o paciente, mas a gente tem sempre que ter a parceria com o vascular, né? Pra tá ali avaliando, pra gente tá mandando um feedback, não tá legal, vamos mudar aqui a conduta. É exatamente isso, é uma parceria. A gente não trabalha E sozinho. eu acho, né, Amanda, a gente está falando de curativos agora, a gente começou a falar um pouco. Eu sei que, para quem não sabe, a Amanda me ajuda muito na parte de curativos, do curativo a vácuo, por isso que ela deu uma risadinha ali na hora do vácuo. Mas, assim, realmente esses curativos modernos, quanto mais moderno esse curativo vai ficando, né, ele encarece o procedimento, né? Então, assim, a gente tem que fazer um uso racional dos materiais disponíveis. Então, não é para todo caso, só porque eu acho que é legal que vai para hiperbárica, não é para todo caso, só porque eu acho que é legal vai botar um curativo a vácuo ou alguma coisa a mais. Eu acho que a gente tem que realmente selecionar cada caso e ter bom senso nesses casos, que muitas vezes a Amanda sabe. Eu olho para ela, a gente está fazendo um curativo a vácuo, que é um curativo que troca a cada 5 dias, 7 no máximo, mas quando a gente olha, às vezes no meio da terapia, era um programado 4, 6 curativos, a gente olha, ó, putz, não tá bem, não bota de volta, vai só gastar. Quantas vezes a gente já fez isso, É. né? Para ter uma contingência no material também, para não sair gastos indeterminados. O que é que vocês falam de curativos modernos? O que é que apareceu de novo aí que vocês têm visto que podem ter alguma mudança, alguma coisa? A questão, como você estava falando, a questão das opções, do que você também falou da enxertia de gordura, para tentar salvar ao máximo o membro, né? Como você acabou de citar aqui, quanto mais moderno, mais caro. Eu acho que a gente tem uma coisa que é importante para a gente, é avaliar a viabilidade do membro, entendeu? Assim, o membro inferior ele foi feito para levar o paciente, e não o paciente para levar o membro inferior. Então, assim, eu acho que não adianta você Investir despender, muito. fazer muito investimento para um pé que não vai ficar funcional, para uma perna que não vai ajudar o paciente. Muito pelo contrário, ele vai ser uma fonte de Uhum. infecção, ele vai ser vai aumentar a morbidade e a mortalidade do paciente. Então a gente tem que avaliar a viabilidade do membro. Eu concordo nessa parte de avaliar a viabilidade do membro, mas eu acho que isso é uma parte muito difícil, sabe, Leonardo? Como a gente pega muito paciente que vem do hospital, então o paciente está no hospital e muitas vezes ele nem sabe que tinha um pé diabético, ele nem sabe que tinha um problema de circulação e ele chega com um membro inviável que você vê por qualquer livro, qualquer guideline que esse membro não seria mais viável e você tem que chegar para a família ou para o paciente e falar, você vai amputar, às vezes um dedo, uma perna, às vezes até a coxa. E para o paciente, eu sempre falo isso, eu só amputo de uma vez se realmente for risco de vida ou morte. Se não, eu deixo o paciente fazer o processo de morte dele, que é aquele processo que ele vai ter que realmente, Processo de luto, né? de luto, né? Que ele vai ter que aceitar, entender, e só então ele vai. Muitas vezes a gente brinca, na vascular tinha uma brincadeira dessa, de tipo assim, você não amputa uma perna,
pedem para você amputar. A gente só amputa quando o paciente fala, doutor, ampute a minha perna. Então, a gente deixa ele até o máximo que ele puder e ele entender. Então, infelizmente, tem vários pacientes que eu olho para o pé e falo, ó, esse pé aqui não é mais viável. A gente até mostrou um caso quase agora, que eu falei, ó, eu acho que esse membro não é mais viável. Esse membro vai cicatrizar do ponto de vista de cicatriz, mas ele não vai mais virar um membro útil, ele não vai mais pisar. Mas o paciente quer ficar com a perna dele daquele jeito. Isso é muito complexo para a gente chegar e falar, não, mas mesmo assim você vai amputar. Não, assim, a questão da amputação, ela é bom deixar isso bem claro até para o ouvinte, que ela não é prazerosa nem para o médico e nem para o paciente. Assim, é uma cirurgia que eu fico triste de fazer. Você está Porque, fazendo assim, aquilo que você estudou para não fazer. Exato. Né? Você isso aí é uma falha terapêutica nossa. Isso, você Não, fez nossa, o máximo. a doença venceu. Isso, a doença venceu. Exatamente. É Então, assim, justamente isso. é frustrante você amputar um paciente, sabe? Mas lógico que o paciente ele vai entendendo a necessidade dele, que não adianta mais batalhar com aquilo. Eu tive um paciente que esse cara foi engraçado. Ele tinha múltiplas internações no hospital. A mulher dele tinha um livro de todas as internações, todos os antibióticos que tinha tomado, foto do membro, tudo, do começo até aquele momento. Só que ele tinha uma deformidade tão absurda do pé e estava internando a cada 2 meses, sabe? Ficava 1 mês e meio internado. E eu fui lá conversar com ele. Eu falei, olha, não tem o que fazer. Você está do ano, você passa 6 meses internado. E assim, depois de muita conversa, ele me mandou embora da primeira vez, aí depois mandou me chamar, e aí foi. Depois de muita conversa, ele aceitou a amputação. E impressionante, assim, com pouquíssimo tempo ele já estava preparando o coto para ortetizar. E depois eu encontrei com ele mais uma vez na emergência. Ele estava na clínica, ele falou, doutor, estou de prótese, estou andando, estou fazendo atividade física. Então, assim, às vezes a amputação ela não é prazerosa, mas às vezes diminui o sofrimento do paciente, porque é muito difícil você lutar com o membro, E é mutilante, né, cara? Assim, A dúvida que eu tenho é que será que com a tecnologia que a gente tem hoje, se muitas dessas amputações que a gente fez anteriormente, se elas seriam passíveis de serem evitadas, né? Hoje com a medicina regenerativa, que a gente está tendo muito contato, né? Essa é uma coisa que está muito em voga. Eu acho que hoje na ortopedia, na vascular também, a gente consegue tratar uns casos que até então a gente acharia que não seriam viáveis, né? Eu acho que é isso aí também, Luciano. Esses curativos modernos, esse pessoal da medicina regenerativa que está realmente crescendo muito no país e fora. Eu já tive algum acesso a alguns cursos, algumas aulas deles, participei de alguns congressos deles. E realmente a tendência é que eles não façam uma cicatrização da ferida. Essa é a ideia. É que seja realmente uma regeneração tecidual. Seria a ideia de não vou fazer uma fibrose só no local. E sim eu vou tentar fazer com que esse tecido, ou essa área, volte a ser um pouco mais funcional. Isso aí criou-se, na verdade, vem aumentando, né? A indústria criou vários curativos que vão entrando nessa área. É uma coisa muito nova, que está saindo muito a produção científica, mas que a gente não tem isso ainda como um grande embasamento, não saiu ainda nenhum grande consenso. Mas que realmente todas as terapias eu acho que começaram assim, né? O próprio vácuo, a câmara hiperbárica, que são mais conhecidas, começaram realmente com pequenos Ns e com resultados bem interessantes. Eu disse para o Tiziano já, e disse para o Leonardo, já disse para a Amanda também, que a gente tem alguns casos que, se você me perguntasse há 5, 6 anos atrás, esse caso eu olhava e falava, isso aqui é uma amputação primária, não vou ter muito o que fazer. E não adianta a gente tentar uma outra coisa, porque a gente sabe que não vai levar a nada. E hoje em dia, já com essas terapias, dando exemplo biovidro, dando exemplo outras terapias que a gente consegue fazer, que hoje em dia eu vejo com outro olho. Eu falo, calma, peraí. Vamos amputar mesmo, realmente não vai, ou se eu tirar essa área específica, vai fazer falta na pisada, vai fazer falta no apoio do pé desse paciente. Muitas vezes a gente tenta salvar. Puxando ainda um pouco mais da nossa conversa, cara, eu falo isso para os meus pacientes desse jeito, eu uso essas frases. Eu falo, olha, se a gente pega artigo, isso tem muito, de nível de amputação, existem alguns níveis de amputação que a cicatrização é tão ruim, tão demorada e atrofia tanto a musculatura que o paciente demora muito a voltar a andar. E quando amputa, ele perde o apoio do pé e a prótese não encaixa direito. E é melhor do que fazer esse tipo de amputação baixa, deixando só um pouquinho do pé,
como se fosse um pezinho da Mônica, aquele que sai só a metadezinha, às vezes é pior aquilo ali do que amputar no meio da canela e colocar uma prótese. E só que isso para o paciente entender é difícil demais. Quem diz isso é o artigo. Eu tenho certeza que o artigo está certo. O artigo foi bem feito, foi por uma universidade muito grande, mas explica isso para o paciente, que é melhor para ele amputar no meio da canela, que ele vai botar a prótese mais rápido e vai ser melhor para a vida dele do que ele deixar um pedaço de pé. Então, eu falo para o paciente, explico, mas falo para ele, falo, olha, a escolha é sua, eu estou aqui para lhe apoiar. Se você quiser amputar aqui, eu faço aqui e vou cuidar de você até o jeito que der. Só estou explicando o que tem em literatura, o que é mais comum. Mas em você pode acontecer um pouquinho diferente. Eu sempre deixo ele muito livre nessa área, porque é complicado essa parte de amputação. Amputação é realmente difícil, sabe? Assim, e o grande problema dessas amputações pequenas, tipo, você amputou um dedo, é, tentando preservar uma amputação um pouquinho maior no meio do pé, é porque o paciente tem estudos que mostram que a taxa de reamputação é grande. Sim. Então, assim, é mais uma internação, é mais uma fonte de infecção. E a gente tem que entender que ele é um paciente que a gente está falando do pé, mas e o resto e o resto sistêmico dele? Como é que está a função renal? Como é que está a reserva miocárdica do paciente, entendeu? Então, assim, o grande problema é esse, é porque às vezes você fazer uma amputação maior, não pensando em poupar tanto a estrutura, você pode estar salvando realmente a vida do paciente, porque o paciente vai necessitar de menos internação, vai conseguir, como você falou, reabilitar mais rápido, não vai ter atrofia. Então, assim, ele volta mais rápido à vida dele e, cara, internação de repetição é muito ruim. É ruim para o paciente, é ruim para tudo. Então, eu acho que não, a gente, como a gente conversou, tem que avaliar cada coisa. Eu acho que esses curativos novos são legais, sabe? Assim, vocês mostraram os casos do biovidro, né? O André me mostrou há pouco tempo uns 2 ou 3 casos. Eu achei bem interessante o resultado, sabe? Fecha a cicatrização, né? Consegue Casos controlar. que a gente teria A amputado gente teria há amputado. 3, 4, 5 Não, anos eu- atrás. 3, 4 anos atrás eu amputaria de cara, nem conversaria muito. Teve Assim, um seria caso que ele indicação me mostrou, primária. acho que foi o primeiro de vocês, Foi. que botou um pino no hálux. Eu falei, cara, tira esse dedo. Sim. Não sei o que, tá aí, o cara tá bem. Então, assim, realmente, o grande problema é que, como é tudo muito novo, a gente ainda não tem um apoio Robustez, né? de Científico literatura por trás, científico para poder E justificar. de consenso, né? Na verdade, assim, porque artigo tem bastante, seria a parte de consensos, né? Porque o ideal é você trabalhar em cima de um consenso, né? Do que está liberado, o que tem consenso, o que tem forte de evidência para poder fazer alguma E coisa. outro fator limitador também é a questão do custo, né? Que ainda é um Sim, custo um sim. pouco alto. Custa E, nada. assim, as indicações, né? Então, assim, não é todo paciente que você vai indicar, né? Então, assim, você precisa ter esse consenso para você fazer essa limitação da indicação, mas também não pode deixar de indicar para o paciente que precisa, né? Então, Puxa, você não. sempre tem que ter essa... Puxando minha sardinha aqui para a auditora. Falar de custo alto é relativo, né? Assim, é relativo porque se a gente vai ter um benefício para o paciente, uma cicatrização mais rápida, olha o tanto que a gente não economizou. Sim, Sim. com Né? certeza. Então, assim, internações prolongadas, Reinternações. reinternações, Reamputações, reinfecções, tudo né? tudo ré. Várias vezes aquele mesmo paciente, naquela mesma peleja. Então, assim, essa questão de custo elevado é relativo. Se a gente for botar mesmo no Sim. papel e fazer as contas, às vezes nem é, né? Se a gente vai ter benefício. Esses curativos novos, né? Assim, não só tem o vidro, né? Como a gente falou, né? Eu sou um entusiasta. Tem vários desses curativos que, assim, eles lançam, vão nos congressos, a gente vai conhecendo, vai vendo o que é que tem de literatura e muitos deles, tem alguns que tem no SUS, tem alguns que os planos cobrem, mas tem uns que não cobrem ainda, que é tão novo que nem cobre. E, em geral, eu falo pro paciente, falo, olha, tem uma coisa muito nova. Eu ainda não testei, eu ainda não conheci, mas você quer tentar? A gente descobre que é um fornecedor e acaba passando. A gente vê aquelas malhas de cicatrização, hoje em dia tem algumas malhas dessas que se colocam, que ela fazem uma regeneração de epiderme por cima, que são interessantíssimas. A gente já fez, né, curativo com medula óssea, então a gente tira a medula óssea, funciona, pega a célula tronco da medula óssea e coloca dentro da ferida, isso para estimular a proliferação dessa ferida e evitar um pouco a fibrose e gerar um pouco mais de proliferação. E essas coisas que estão aparecendo, eu acho que a gente, como profissional, tem que tentar
identificar e usar mesmo, porque elas estão aí para ser usadas. A partir do momento que a gente falar, não vou usar porque só dá certo amputar, ou não, só dá certo o antibiótico, a gente bloqueia a nossa cabeça, né? E como a gente que trata disso, a gente que tem que se Eu atualizar. tive o prazer de conseguir utilizar um produto numa uma paciente do nosso hospital, Amanda, de Santa Causa, que ela tinha uma lesão muito extensa nas costas, a plástica, como eu tinha falado, entrou, fez um enxerto, mas não ficou uma coisa, o enxerto não ficou muito bom. E eu tive a oportunidade de lançar a mão da época do curativo com a pele de tilápia. Por coincidência, foi naquela época que explodiu uma bomba lá na Turquia, explodiu uma fábrica. Cara, explode bomba todo dia pra aquela área lá, bicho. Mostrando. Essa daí Não, foi mas é difícil, pô. Explodiram essa bomba lá e todos os curativos de pele de tilápia que tinham aqui disponíveis foram doados para lá porque tiveram muitos queimados. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma biomembrana aqui, que é produzida aqui na UFC, tá? Cara, o resultado da biomembrana foi fenomenal, tá? Então, assim, é um produto nosso também, de baixo custo, que também é algo também que a gente precisa também começar a olhar com outros olhos, né? E que foi muito interessante, o resultado foi muito bom. Eu tenho tudo documentado também e eu acho que vale a pena a gente também começar a olhar essas coisas nossas também. Eu também gosto muito dessa parte nova, assim. Eu também sou bem entusiasta. E tem um curativo que eu acho fantástico. Eu já mostrei para vocês que cara, o custo é baixíssimo. É o curativo de Figueiredo, que é a técnica que você pega um plástico estéreo, bota em cima da ferida, no leito, e sutura e deixa. E aí você deixa alguns meses. Bem off-label, sim. E deixa, e cicatriza. Cara, é impressionante, assim, eu tenho alguns casos, tem até documentado aqui no celular, e assim, algum deles eu coloquei o aspirado de medula, sabe? Então, assim, realmente tem muita coisa nova. É porque a gente sabe assim, o corpo é feito para cicatrizar, né? Então, assim, é claro que o diabético, por ser diabético, por ter toda aquela fisiopatologia, ele vai acabar estagnando um pouco mais na ferida e a gente precisa entrar para auxiliar, né? Então, assim, o corpo foi feito para cicatrizar, mas a gente acaba ajudando um pouquinho aí o pé diabético. Interessante, eu acho que assim, a gente tem que ver que tem muitas realidades no Brasil, né? Não só no Ceará. No Ceará, então, tem enormes realidades. Aquela realidade do SUS, que a gente não tem material e a gente, qual é o curativo que vai botar? Muitas vezes é o curativo que tem, né? Então, assim, qual é a cobertura que você vai botar? Ou é sulfa ou não é nada. Então, muitas vezes é assim. Mas, às vezes, com um pouquinho de criatividade, claro que vai ter que trabalhar, às vezes, um pouco mais off-label, porque é o que tem, e, às vezes, tentando ajudar, a gente faz muita coisa. Eu mesmo, no SUS, já fiz muito curativo a vácuo, Tabajara. Fazia na parede Vácuo com sem o upside. vácuo, Não, era com vácuo mesmo, meu amigo. Não, Na diga assim, parede. o vácuo sem vácuo, o vácuo da parede. Não, era o vácuo da parede, meu amigo. O vácuo da Também parede, nunca pelo fez. contrário, é muito maior do que o vácuo normal, entendeu? Mas realmente, como a terapia funcionava, a gente fazia aquela coisa, o que dava para resolver. E a gente sabe que no particular a gente tem um acesso um pouco maior. E a gente está dizendo exatamente isso, que às vezes tem coisa até mais do que o plano pode cobrir. Então tem muita coisa saindo que eu acho que otimiza a cicatrização. E a gente tem que tentar conhecer e entender. Tem para todo preço, tem para todo custo, mas eu acho que essa parte principal não seria nem a cobertura, seria o cuidado. Então, quando a gente pega um cuidado de ter um especialista cuidando, sendo ele médico, enfermeiro, ou quem for que seja realmente habituado com isso, o cuidado de estar perto é fantástico. Faz a diferença, toda Faz a a diferença. né? Dando continuidade, eu ia perguntar um negócio. A gente falou que é diferente, tem muitas realidades. Dá um exemplo pra gente, Amanda, como é que seria essas realidades? Por exemplo, uma pessoa no SUS, ou uma pessoa no interior, como é que ela tem acesso a algum cuidado de pé diabético? Se tem alguma coisa pelo SUS, como seria num particular, ou como seria o ideal, né? O mundo ideal das pessoas. A minha realidade muito no SUS, né? A gente tem um fluxo do pé diabético aqui, pelo menos em Fortaleza, né? Falando no município de Fortaleza. A gente tem um fluxo que existe há 10 anos. Inclusive, começou com um estomoterapeuta, né? A Geórgia. A gente brinca que era um estomoterapeuta e um sonho. Que hoje são 7 ambulatórios de estomoterapia, específico para pé diabético. E esse fluxo realmente acontece, o paciente vai para atenção primária, né? Para o posto de saúde, lá identificado o pé diabético ou condição pré-ulcerativa, e é encaminhado para a linha de cuidado do SEAD, que é o Centro Especializado de Atenção ao Diabético Hipertenso. E lá a gente tem o ambulatório junto com a equipe multi, né? Com endócrino, cardiologista. Nós não temos ortopedista, mas seria um sonho também. Fica o convite, né? Fica o convite, né? Mas aí eu já vou falar com a doutora Cristina. E aí lá a gente tem um ambulatório, a gente tem as coberturas, os curativos.
E, caso necessário, a gente consegue encaminhar também para os hospitais, né? Eu tenho vascular com a gente tem cada policlínica tem seu vascular. E as meninas que não têm conseguem os pareceres em hospital. Assim, não de atendimento, de limpeza, de procedimentos em si, mas só o parecer. E esse fluxo, como eu disse, ele vai funcionar há 10 anos, né? Com alguns pontos a ser melhorados, mas ele realmente funciona. A gente acompanha, na policlínica eu estou em média 80 pacientes com pé diabético. Muito bom. E aí falando do calçado, né? Uma coisa que é uma realidade que nem todo mundo sabe, mas a gente consegue encaminhar para confecção de calçado especializado Pelo SUS? pelo SUS. Ali? Não Olha sabia só. mesmo. A gente tem um TEP, que faz esses calçados sob medida, e tem o SER, que trabalha mais com a parte de órtese e prótese também. Cadeira de roda também entra. Então, assim, o fluxo, ele existe, ele acontece. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo acompanha, mas ele acontece. Mano, mais uma pergunta. E no particular, assim, como é que funciona? Pelo menos aqui em Fortaleza, que é o que a gente pode falar, como é que funciona o acesso? Se um paciente, sei lá, de algum plano, ou um paciente realmente da Unimed, que é o plano que você trabalha e que a gente também atende, para onde é que esse paciente vai? Como é que ele procura um auxílio, uma visão? Ou ele só se ele for no consultório de um médico e o médico mandar? Não, a gente tem também um ambulatório de estomoterapia, né? Que ele fica no Espaço Saúde, do Mário Stuart, né? E aí, lá nós temos o estomoterapeuta que pode estar atendendo esse paciente também. Já mandei muito relatório para lá. Maravilhosa ela. Então, assim, só para a gente lembrar mais uma vez que o diabetes é uma doença sistêmica, né? É uma doença que envolve vários ciclos de cuidados. Várias pessoas precisam estar cuidando desse paciente, médicos, enfermeiros, o próprio paciente e a família precisa também estar embarcada nessa viagem, né? Para que a gente possa ter um sucesso, né? Assim, a gente poder falar mais em pacientes saudáveis, em pacientes que tiveram a prevenção com sucesso e falar cada vez menos em amputação, né? Então, a gente sempre valoriza agora essa parte dos cuidados, lembrando que esse podcast ele visa realmente trazer informação para a população em geral, né? Então, lembrar que nesse mundo virtual, que todo mundo é protagonista na sua vida, na sua rede social, a gente precisa ser protagonista também na nossa saúde, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa a nossa ideia. Vamos deixar nossas orientações finais aqui, cada um das suas palavrinhas finais. Vai lá, Leonardo, dá o tchau pro povo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar desse podcast, conhecer a Amanda, né? Já tinha escutado falar, mas nunca tinha sido apresentado. E lembrar a população que, assim, como o Tiziano falou, o diabetes não é só uma doença do açúcar alto, ele é uma doença muito mais complexa, ele envolve muitos profissionais, tá? Então, assim, a gente viu aqui cirurgião vascular, foi falado sobre o cardiologista, né? O ortopedista, o enfermeiro, então todo mundo tem o seu papel no tratamento, tá? O intuito da gente, pelo menos da minha parte aqui, é mostrar que o ortopedista também tem uma relevância no tratamento do diabetes. Não precisa ser para amputar, nem para corrigir deformidade, mas para explicar para o paciente que o cuidado diário é importante, entendeu? Falar, reforçar o que a enfermagem fala sobre os pontos de pressão, fazer uma avaliação ortopédica do paciente, avaliar ângulo de movimento das articulações, porque isso influencia também na carga do pé, tá entendendo? Isso também é um fator de risco para surgimento de lesões. Então, assim, é uma doença realmente complexa, apesar de comum, é complexa, tá? Que o tratamento não é fácil, mas existe tratamento, existe acompanhamento. Então, assim, procure um atendimento médico, procure o vascular, o ortopedista, os enfermeiros, o estomoterapeuta, porque o nosso objetivo aqui é realmente salvar o seu membro, entendeu? Então, assim, eu acho que com esses curativos novos a gente tem realmente uma chance de preservar o membro, tá? E tá cada vez mais crescendo aí essa área da regenerativa, tem muita coisa interessante chegando, sabe? Até mesmo terapias físicas, que onda de choque para fechar a lesão, também tem estudos mostrando isso, sabe? O próprio aspirado de medula, aspirado de gordura, tem os lasers, né, também que ajudam bastante. Então, assim, hoje a gente tem um pool de opções enorme,
Então, assim, procure o mais cedo, porque quanto mais cedo você procurar, maior a chance de você ter um tratamento ideal e o desfecho favorável. Basicamente isso. Queria agradecer também pelo convite aqui, por esse papo, né, sobre o pé diabético. E eu queria deixar que as pessoas se atentassem mais à prevenção, né, que eu acho que, como o doutor Leonardo falou, o pé às vezes ele fica muito negligenciado por não estar ali na linha de visão, né, então que a gente tenha mais atenção aos pés, que a gente possa trabalhar mais a prevenção e que se a prevenção não for efetiva, que a gente possa tratar esse paciente, né, com tudo que a gente tem direito, com tudo que ele merece, para evitar que chegue na amputação. Que o nosso papel é esse, né? O nosso intuito, a gente sempre briga muito, a gestão terapeutas, para evitar as amputações. E meu recado é isso, que a gente trabalhe muita prevenção. Eu acho exatamente isso, que realmente a prevenção é o essencial. Acho que o que a gente deixa de mensagem importante é que existe realmente muita complicação do diabetes, muita amputação, muita ferida, que é o que muitas vezes o paciente e a família lembra, mas que realmente tem um caso inicial e aquele caso é que a gente consegue abordar para não chegar nesse ponto. E tem muito profissional fazendo isso. Não só médico, tem profissional de enfermagem, profissional de fisioterapia, e esse pessoal está habituado e sabe cuidar disso. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar auxílio médico ou procurar o auxílio de saúde antes de acontecer as complicações. Eu acho que isso é a mensagem que a gente tenta deixar em todo podcast que a gente faz, falando sobre prevenção. Não só sobre os tratamentos caros, modernos ou alguma coisa do tipo, mas sim sobre prevenção para não chegar nem a usar, se Deus quiser, esse tipo de tratamento. E lembrar também que o diabetes é uma doença que você consegue controlar, que você consegue prevenir também, né? Mudança de estilo de vida, atividade física, perda de peso. Então, tudo isso são coisas que são relativamente simples de fazer e que trariam e vão trazer um benefício enorme para o paciente e para o futuro do paciente, né? Eu acho que chegou ao fim. Antes disso, geralmente a gente dá o Instagram, para se alguém quiser seguir. Vai lá, Leonardo. Ó, o meu Instagram é Dr. Leonardo Colares, ortopedista. Lá tem algumas informações sobre as mais variadas doenças do pé e tornozelo, tá certo? Tem também falando sobre pé diabético. Então, assim, tá lá, é aberto. Quem quiser visitar, pode ficar à vontade. Quem quiser seguir, pode seguir. E a gente está sempre postando conteúdos, informações, né? Regularmente. Então, vale a pena dar uma visitada, ver se agrada, né? O meu é Amanda Underline Carneiro, também quem quiser seguir, fique à vontade. E o meu é Tiziano Sindou. Por último, Eu sou André Farias Vascular. E tchau. Acho que agora acabou.